Olá a todos, espero encontrar todos bem. Hoje iremos apresentar o nosso trabalho intitulado Produção de Iogurte de Goiaba e o nosso produto, ele foi denominado Iogaba. O nosso grupo, ele é composto pela Clara, o Felipe, a Tayla e eu, Sara. E esse trabalho, ele é para cumprir, com a carga horária referente à disciplina de desenvolvimento de novos produtos. E nós todos somos mestrandos do curso de mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos do IEF de Minas, Campus Machado. Bom dia, sou Felipe de Paulo Oliveira e vou falar um pouco sobre o iogurte. Então, o iogurte, o que é? Ele é a obtenção de um produto lácteo, né? Então, ele é obtido através da fermentação do leite. Então, essa fermentação ocorre por causa de bactérias. Então, são duas bactérias principais, que é o Bacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Falando um pouquinho da origem do iogurte agora, ele teve uma origem na região do Oriente Médio. Então, eles acreditam-se, que surgiu nessa região, embora tenham autores que divergem bastante, falando que não é possível determinar a região e tudo mais, mas alguns autores relatam que foi nessa região do Oriente Médio. E então, o que acontecia? Os pastores guardavam leite em recipientes de barro, tipo marmitas. Então, esses recipientes ficavam guardados num local bem quente. O que acontecia? Fermentação. Então, ali foi uma forma primitiva de se obter o iogurte. Ainda falando sobre a origem do iogurte, então surgiu também um produto similar ao iogurte, o iogurte primitivo, podemos falar dessa forma, na Turquia, que as pessoas colocavam o leite dentro do couro de cabra, da pele de cabra, faziam um saco, tipo um saco, colocava em camelos e transportava. Então o movimento dessa pele de cabra, que estava com o leite ali dentro e a pele do camelo, então todo movimento gera aquecimento, então gerava um aquecimento. E esse aquecimento fazia com que o leite fermentasse, além do que também a temperatura do local, tudo influenciava, então fazia com que aumentasse a temperatura do leite e fazia com que esse leite fermentasse. É interessante falar que a origem do nome iogurte também é turca. Então, por quê? Porque veio da palavra iogurma, não sei se é assim que se pronuncia em turco, mas a palavra é dessa forma, que significa engrossar. Então, mas o iogurte como conhecemos hoje, só a partir do século XVI que ele começou a ser fabricado, podemos dizer dessa forma, na Europa. Então, aí na Europa, como eu falei, que teve a origem, podemos dizer dessa forma, que teve a origem do iogurte como conhecemos hoje. Só que a população não gostava muito desse produto, porque era semelhante ao iogurte natural, não tinha um sabor, não tinha açúcar, não tinha nada. Então aí eles tentaram buscar, os produtores de iogurte tentaram buscar uma forma para as pessoas consumirem esses produtos. Então aí começaram a pensar em adicionar novos ingredientes, como por exemplo frutas em pedaços, em caldas ou de diversas formas, para aumentar o consumo. E isso deu muito certo. E também, junto com isso, começaram as pesquisas para ver se esse alimento era bom para a saúde. E se descobriu que é um alimento muito bom para a saúde, um probiótico. Então aí juntou as duas coisas. O sabor mais agradável, que agradava inclusive crianças e idosos, e também o benefício à saúde. Então aí, além de ser um alimento muito saboroso, para o paladar das pessoas em geral, também viu-se que era um alimento nutritivo e por causa de pesquisas, buscando essas informações nutracêuticas desse produto. Falando um pouco sobre a goiaba é uma fruta brasileira. É interessante utilizar ela no iogurte, visto que geralmente a gente não encontra esse produto com goiaba. Então, por causa de ser uma fruta brasileira e principalmente por ser rica em vitamina C, é interessante ser utilizada no iogurte. Ela pode ser encontrada de várias formas. A cor da polpa pode variar bastante, inclusive também a cor da casca. Então ela pode ser utilizada de diversas formas, como eu falei anteriormente, pode ser em calda, pode ser em pedaços,
né, diversas formas pode ser utilizada, incrementando, né, quando adicionado, vitamina C em níveis satisfatórios. Então, a comercialização desse produto estava ocorrendo de forma muito boa. Só que tem um fator, né, que impede um pouco a comercialização, que é o problema das pessoas apresentarem restrição ao consumo de alguns produtos lácteos. Por causa da incompatibilidade, né, com a lactose, algumas pessoas têm diversos problemas, como diarreia, alguns problemas intestinais no geral. Então isso daí não estava sendo muito interessante. Então por isso que é interessante o desenvolvimento de produtos que seja utilizado para pessoas que têm intolerância à lactose. Porque se sabe que de 65% a 75% da população mundial tem esse tipo de intolerância. Então dá para ver que é bastante significativo. E no Brasil, acredita-se que mais de 50% da população, em torno de 51% da população, sofre com esse problema. Então, o que acontece? Em vista disso, é interessante o desenvolvimento de produtos visando esse público, porque não é um público pequeno, é um público grande, como dá para se notar por meio desses números informados. Muito obrigado pela atenção e basicamente é isso que eu tinha para falar. Olá, eu sou a Tayla, aluna do mestrado, e eu vou estar falando um pouquinho sobre o público-alvo. O iogurte sem lactose e sem glúten, ele é voltado principalmente para consumidores com restrições alimentares específicas, né, como indivíduos com intolerância à lactose, doença celíaca ou então sensibilidade ao glúten. E além desse público, também atrai pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável, priorizando produtos naturais, de fácil digestão e com menos aditivos. E cresce ainda a adesão entre praticantes de dietas restritivas e de pais que procuram opções mais seguras e também nutritivas para suas crianças que têm alergias alimentares. Então, trata-se, portanto, de um público bem diversificado, para estar consumindo o nosso produto. Olá a todos, meu nome é Sara e eu estarei tratando agora a respeito da legislação que diz respeito ao nosso produto. O iogurte, conforme a Instrução Normativa 46 de 2007 do MAPA, ele é um produto resultante da fermentação láctea, por meio da ação exclusiva das bactérias Streptococcus thermophilus e da Lactobacillus delbrueckii. No produto final, a gente tem que ter uma quantidade mínima dessas bactérias para que esse produto seja classificado como iogurte. E essa quantidade mínima é de 10 elevado a 7 UFC por grama. A legislação ela também permite a adição de ingredientes opcionais, como mel, cereais, frutas, polpas, conforme algumas normas de identidade e qualidades estabelecidas. Pensando nisso, a gente fez uma pesquisa no mercado nacional e internacional, vendo se tem algum produto que seja iogurte com adição de polpa de goiaba. E a gente viu que não tem. E com isso a gente teve a ideia de lançar este produto. E no próximo slide eu vou estar tratando um pouco sobre o registro de marca e patente e como que a gente realizou essa pesquisa. A nossa ideia inicial foi lançar no mercado de lácteos um produto com adição de goiaba. Mas, porque não é uma coisa muito vista, e não existe, algum produto que seja similar a esse. Contudo, a gente não poderia lançar apenas um sabor, a gente teria que lançar uma marca. E foi assim que surgiu a Iominas, que é o Iô de iogurte e Minas de Minas Gerais, que é um estado que tem uma produção leiteira muito significativa. E o Iogaba, que é esse sabor da Iominas, ele veio, Iô de iogurte e Iogaba, por quê? A goiaba, ela tem o nome científico de Psidium guava. E em muitos produtos, estrangeiros, vem denominado, sabor guava, que é esse nome científico da goiaba. Só que como muita gente não tem esse conhecimento científico, esse conhecimento teórico, a gente colocou gaba para, remeter a goiaba.
E com isso a gente fez, né, a pesquisa sobre registro de marca e patente e vimos que aqui no Brasil não tem nenhum tipo de produto que tenha o nome Iominas, que é o nome da nossa marca, ou Iogaba, que é o nome desse sabor dentro da nossa marca. E aí a gente fez essas pesquisas e eu coloquei aqui as imagens que certificam que a gente fez essa pesquisa e que não tem nenhum tipo de produto com esse nome e com essa marca. Nós também realizamos a pesquisa relacionada à patente do produto. E tanto a nível nacional como a nível internacional, nós não achamos nada semelhante ao produto que a gente desenvolveu. A nível nacional, a gente tem um iogurte probiótico à base de leite de cabra com adição de geleia de goiaba e pimenta rosa, o que difere bastante do nosso produto que vai ser apresentado a seguir. E na Coreia, a gente achou alguma coisa similar, mas também com a lista de ingredientes, a formulação bem diferente da nossa. Aí eu coloquei aqui as imagens, né, que representam, né, tanto a pesquisa que a gente fez a nível nacional como a nível internacional. O processo para a produção do iogurte da Iominas, o Iogaba, ele começa com a chegada do leite através de caminhões-tanque isotérmicos. E antes desse descarregamento do leite, esse leite ele vai passar por análises físico-químicas e microbiológicas. Quando for atestado que esse leite está em condições adequadas e de qualidade boa, ele vai ser descarregado, ele vai ser filtrado e padronizado quanto ao teor de gordura, de 3%. Então, ele vai passar pelo processo de pasteurização, conforme estabelecido pela Instrução Normativa número 45 do MAPA, em que o aquecimento vai ser de 85 graus Celsius por 5 minutos. Esse binômio específico é para eliminar os micro-organismos e também melhorar a funcionalidade das proteínas desse leite, por meio da desnaturação das beta-lactoglobulinas. Então, esse leite ele vai ser resfriado até 37 graus Celsius, vai ser adicionado da lactase para hidrolisar durante 12 horas a lactose. Depois vai passar por homogeneização para que a textura ela fique mais uniforme. E então, vai ser adicionado do fermento lácteo específico para iogurte, que seriam os Streptococcus thermophilus e os Lactobacillus delbrueckii da subespécie Bulgaris. Esse produto ele vai ser mantido na temperatura de 42 graus Celsius até que o pH desse iogurte ele atinja 4,2. Ele vai ser resfriado até 4 graus Celsius para interromper a fermentação e então vai ser incorporado o preparado de goiaba e depois vai ter o invase. Essa é a tabela mostrando a quantidade dos ingredientes. Então, o iogurte Iogaba, ele é feito em lotes de 100 litros de leite. Então, considerando a densidade do leite, esses 100 litros, eles vão ser 103 quilos. E a quantidade média de lactose no leite é em torno de 5%. Então, desses 103 quilos, 5 quilos e 150 gramas são de lactose. Então, para hidrolisar essa lactose, a gente usa a enzima lactosin puro 6500L. A atividade dessa enzima ela é de 6.500 LAU. Isso considerando uma conversão de 1,7, ela vai ter 11.050 unidades por grama desse produto. Então, em uma hidrólise de 12 horas, que é a do produto, vai ser necessário 25.000 unidades, com uma margem de erro de 20%. Que vai ser em torno de 2,3 gramas. O fermento lácteo usado é o DVS e ele vai ser na quantidade de 20 unidades por 100 litros. Essa daqui é a embalagem do nosso produto. É uma embalagem de vidro com tampa metálica. É um produto zero lactose, zero glúten e zero açúcar. E a embalagem é de 1 litro. E na parte de trás a gente tem a tabela nutricional, os ingredientes e as informações do produtor. A tabela nutricional ela vem seguindo as novas recomendações. Então, ela vem ali a quantidade de porções que tem nessa embalagem e o valor da porção, que é de 200 ml. Vem a quantidade em medida caseira de 1 copo. E os valores de carboidratos, açúcares totais, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, fibras e sódio
vem em 100 ml e também no valor da porção. A rotulagem do iogurte Iogaba, ela obedece tanto às exigências feitas pela Anvisa quanto às exigências feitas pelo MAPA. As principais normas aplicáveis são a RDC 49 de 2020, que dispõe sobre a rotulagem nutricional, e a Instrução Normativa 75 de 2020, que trata da identidade e qualidade do leite fermentado, incluindo também o iogurte. Para a venda, a gente tem que estar conforme, a Instrução Normativa número 75 de 2020 e a Instrução Normativa 46 de 2007. E conforme essas duas instruções normativas, o iogurte ele tem que ser vendido rotulado como iogurte com polpa de goiaba, por se tratar de um leite fermentado adicionado de ingrediente opcional, no caso, a goiaba, certo? E na declaração nutricional, a tabela, ela deve seguir alguns padrões gráficos com conteúdo exigido pela RDC número 429 de 2020, incluindo a porção, que é em grama ou ml, e quantas porções tem naquela embalagem, quantidade da porção de valor energético, carboidratos, proteínas, açúcares totais adicionados, proteínas, gorduras, E também tem que ter o percentual diário para cada item obrigatório, certo? No produto, a gente também tem rotulado sobre ele ser zero lactose. O Iogaba, ele é comprovado por análise que contém valor inferior a 100 miligramas de lactose por 100 gramas ou ml do produto, conforme a RDC 136 de 2017. E ele também é sem adição de açúcares. Por quê? No rótulo indica que nenhum açúcar foi adicionado, embora alguns ingredientes já tenham açúcar, como por exemplo a fruta e o leite, certo? Ainda que sejam hidrolisados, eles ainda estão presentes, certo? E o Iogaba também tem as advertências, como contém leite e não contém glúten. Apesar de ser um produto que não contém lactose, existem algumas pessoas que têm intolerância à proteína do leite. Então, por isso que tem que ser escrito, contém leite. Mas ele não contém lactose. E ele também não contém glúten. Então, essas advertências também vêm na rotulagem do produto. O pré-lançamento do Iogaba, o iogurte sem lactose e sem glúten, será iniciado na cidade de Machado, em razão da proximidade com a fábrica e da natureza altamente perecível do produto, o que facilita a logística e garante maior frescor ao consumidor. E como parte da estratégia de divulgação, serão enviados kits para nutricionistas e também para profissionais da área da saúde, especialmente aqueles que atuam com pacientes com restrições alimentares, para que esses pacientes eles conheçam o nosso produto e testem. E o lançamento contará com ações em supermercados selecionados aqui da região, permitindo que os consumidores eles experimentem o iogurte e tenham uma primeira impressão do sabor e também da proposta da nossa marca. E a campanha também será reforçada nas plataformas digitais, com publicações informativas, conteúdo interativo e divulgação por influenciadores locais, ampliando o alcance e o engajamento com o nosso público-alvo. E a partir dessa etapa inicial e dos feedbacks obtidos, será planejada então a distribuição em larga escala para outras localidades.